Olá! Nessa aula, então, a gente vai resolver o exercício de remover elementos repetidos de uma lista. Eu chamei aqui o arquivo de dedupe, de deduplicate. E eu criei o pacote conjuntos que vai conter os exercícios dessa sessão. O entrevistador vai te falar, olha, eu vou criar uma função dedupe que vai receber uma lista de elementos. E aí, esta função ela deverá calcular remove duplicates from LST new list without duplicated elements list. Então esse é o problema. Então, a priori, como o problema é só remover elementos, você, malandramente, vai lá e simplesmente vai falar, beleza, set me resolve o problema. Então, eu vou passar aqui meu LST para a lista e vou só retornar. Então, vamos supor que nós tenhamos que calcular aí o dedupe. Vamos utilizar uma lista com palavras aqui nesse caso. Então, banana. Vou colocar aqui duplicado, né? Algumas coisas. Então, banana de novo. Vou colocar banana 3 vezes aí. Aí eu vou colocar aqui um abacaxi e um caqui. Então, a ideia é que eu consiga construir a minha lista sem elementos repetidos. O problema aqui, o conjunto não mantém a ordem, né? Então, veja que o abacaxi é apresentado como o primeiro elemento, banana como segundo, caqui como terceiro, e como vai depender ainda do interpretador, não foi exatamente o que o entrevistador pediu. Então, você precisa manter a ordem. Então, uma solução seria o quê? Eu pegar e criar um resultado como sendo uma lista, já que os elementos deverão estar ordenados em uma lista. Para cada um dos elementos no meu LST, eu vou fazer o seguinte, confiro se o meu elemento já está no resultado. Porque se ele estiver, eu não faço nada, né? Então, se ele não estiver no resultado, eu vou então chamar o append desse elemento. E aí eu retorno este resultado aqui. Rodando. Então, beleza. Agora eu tenho o resultado na ordem correta. Mas tem um problema aqui. Imagine o caso em que eu tenho sempre elementos diferentes, distintos. Então, inicialmente o result vai ser vazio, ele passa com banana, o meu result vai passar a ter um elemento. Depois ele vem com abacaxi, ele vai passar a ter 2. Depois vem com caqui, vai passar a ter 3 e assim por diante com todos os elementos diferentes. Ou seja, analisando esse algoritmo, eu já tenho ele linear, porque eu vou ter que iterar por todos os elementos de LST, mas o problema é que a cada iteração eu preciso perguntar se o elemento está no resultado, e isso para a lista demora um tempo linear. Então, na prática, na primeira vez, esse for vai demorar 1 da constante, porque eu não tenho nenhum elemento lá em cima. Depois eu vou passar a ter um elemento em result, vou levar um pouquinho mais nesse algoritmo, depois eu vou levar 2, depois eu vou levar 3, ou seja, quanto mais elementos distintos eu tiver, pior. E no pior caso, que eu tiver uma lista com todos os elementos distintos, isso aqui vai ser uma soma de PA, que como nós já vimos em exercício anterior, dá uma complexidade de n ao quadrado. Então, não é exatamente o que eu queria. Então, o que eu posso utilizar? Eu posso utilizar o fato de que, em um conjunto, a operação in acontece em tempo constante. Só que eu preciso manter a ordem, né? Porque senão eu volto para o problema anterior. Então, eu vou manter esse resultado que efetivamente vai conter o resultado final. Então, esse cara vai manter o resultado final com a sua respectiva ordem. E aí eu vou criar um conjunto para fazer o backtracking, ou seja, para poder perguntar esse in em tempo constante. Então, em vez de perguntar se o elemento está no result, eu vou perguntar se ele está no repeated, porque aquilo
é um conjunto e a resposta vai acontecer em tempo constante. Aqui eu só não posso esquecer de adicionar o elemento ao meu conjunto. Aqui, olha. Então, eu tenho que adicionar o elemento ao meu conjunto. Então, dessa forma, um algoritmo que antes acontecia em tempo quadrático, agora acontece em tempo linear, porque eu estou utilizando a estrutura certa. Em termos de memória, eu tinha um uso de memória linear, porque eu estava guardando os resultados nessa lista. E ele continua sendo linear, porque simplesmente eu tenho agora um conjunto com o mesmo número de elementos. Eu estou gastando 2 vezes mais memória, nesse caso aqui, mas para termos de análise de memória em si, não importa se é n ou 2n, o gasto de memória continua sendo linear também. Vou escrever só aqui, ó, linear for time and space, tá? Porque ele vai ser linear para os dois. Então, veja que utilizar a estrutura correta afeta bastante, nesse caso aqui, o tempo do meu algoritmo. Ele passa de quadrático a linear. Obrigado, então, por assistir essa aula.